O dia vai amanhecendo. Aos poucos, com a luz, tudo começa a ganhar forma. Assim também é a cestaria Mbuya-Guarani. Desde os primórdios do povo Mbuya-Guarani, a cestaria tomou forma como algo sagrado. Agora, a cestaria se transformou em outro objeto, artesanato para comercialização, para atender às necessidades básicas das pessoas Mbuya-Guarani. A arte tradicional tinha e continua tendo suas funções sagradas, educativa e de registro da cultura, da cosmologia Mbuya-Guarani. Desde pequeno, os Mbuya vão aprendendo que a taquara não é de um tipo só, que existe uma espécie que é a melhor para se fazer uma cesta. A taquara tem um tempo de vida e um estado de madureza em uma época do ano. Dessa forma, se reafirma as estações e os ciclos do ano. Se não colhermos a taquara na época adequada, o adjacá não dura e fica com caruncho. Junto com isso, se aprende que existem medidas para se fazer o adjacá. Se aprende a contar e a planejar a base, a forma do cesto até sua finalização. Durante a confecção do cesto, é possível para a pessoa aprender a ficar tranquila e a meditar sobre o grafismo que vai construir, sendo que esta tem ligação com o registro físico de lições sobre a cosmogonia do povo Mbuya-Guarani. Não são apenas desenhos. Depois de pronto, o cesto tradicional mostra-se aberto para a vida, pois ele é para ser utilizado para o transporte dos alimentos que trazem forças para viver, bem como para o transporte de criança, a manifestação da vida. Tudo manifesta-se no sagrado. Já o artesanato busca uma estética do belo, para que a pessoa não indígena tenha vontade de adquirir. As cores dizem respeito a essa estética e não a tradicional. O formato pode ter tampa, dando a ideia dos não indígenas de sempre desejarem possuírem, terem a propriedade de algo. São nesses universos que hoje em dia existe a cestaria Mbuya-Guarani. O artesanato tornou-se uma importante fonte de renda e o aperfeiçoamento dessa arte tornou-se essencial para a comercialização. Em paralelo, os Mbuya devem tratar de manter o legado do povo Mbuya-Guarani e a cultura de seus adjacás tradicionais, que, como já dissemos, registram sua cosmogonia. Agora vamos acompanhar como se faz a produção de um cesto, o passo a passo da construção da cestaria. Um dia antes de ir pegar as taquara, o pajé é comunicado. Por quê? Para ele pedir permissão à Mãe Natureza para que possamos entrar e poder pegar as taquaras. Muitas vezes as pessoas compram artesanatos, mas não sabem como ele é feito, o processo de feitura. E o processo de feitura do adjacá é bem complexo. Não sabem da realidade que está por trás daquele objeto que a pessoa adquiriu. O processo de busca das taquara é longo, é um caminho longo. Muitas vezes as taquaras ficam nas fazendas vizinhas, mas felizmente temos contato e os fazendeiros nos deixam pegar as taquara. E são longos caminhos que a gente percorre até pegar as taquara. Às vezes é perto, e quando é perto a gente pode levar as crianças junto. Por quê? Porque assim as crianças aprendem na prática o que é a cultura. O Guarani aprende a cultura na prática e as crianças aprendem que a gente só retira da natureza aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente nós vamos usar. No caso, as taquaras. E aqui no vídeo vocês podem ver que a gente levou as crianças junto. Assim também as crianças aprendem o processo de feitura
do cesto, da cestaria. Porque quando crescerem, elas vão saber fazer a cestaria e vão saber valorizar aquilo que ela faz, no caso, a cestaria. Chegando ao local, não se corta a primeira taquara que se vê pela frente. Se senta, reza para a Mãe Natureza, pedir permissão novamente para retirar uma parte da natureza e sim, aí cortar a taquara. Mas as melhores taquaras ficam bem para dentro do mato, então a gente escolhe muito bem as taquaras. Depois as cortamos e fazemos um montinho para que depois cada um possa dividir a quantidade certa que vai levar. Muitas vezes vão perceber que vai ter mais de uma pessoa só olhando. Por quê? Porque não precisa necessariamente todo mundo ir com o facão e ficar cortando as coisas. É preciso esperar o seu tempo. E quando tiver tempo, a pessoa que estiver com o facão, ele vai trocar com a pessoa que está de pé parada. Porque tudo tem seu tempo. Até as taquaras têm seu tempo. Tem uma época das taquaras. Tem um certo período em que a gente pode ir buscar e um certo período em que a gente não pode pegar as taquaras. Você corta a taquara e tira os pequenos galhos que ela tem, para que tu possa levar uma taquara melhor para fazer a cestaria. E em qualquer coisa que fizermos, as crianças sempre vão estar envolvidas, porque é assim que a gente ensina a nossa cultura, é assim que a gente faz, a gente ensina na prática. E logo após ter feito todo o processo de corte das taquaras, é hora de voltar e o caminho é longo mais uma vez. Mà một rira takwa. Sudah dari apa? Mbak nantuk rira. Gue jawa. Di jero jangwa. Mana? Bisa awe. Iya tuh berata juji. Kok mama main mbak? Kayak mama main mbak. Di jawa. Jero jangwa. Ring mbak ma takwa di jawa. Kicu mbak ma takwa di jawa. Itu mbak ma takwa di jawa. Drama.
tá quay cái gì vậy 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 nó có cái gì vậy vậy qua nó vậy đó mà về mình tra quay ta qua oi por luar que me de querinha na mão quer o já pode que e mate com água tudo trico e já é cai de já ao que já cai mbra tudo já poia o já poia quando o tiro já por já tá vai con andre te kunyang gre te ada cai ya Ara mi buat jaga jaga pau imut tiawa iya jaga ai ku nanya membot tia iya kok kuat jaga ya ngon jaga wa di jaruan na dia ti lai wai dai proru woi nyan dai proru kiro ya jaga por jaga kau je beja tak kuat yang mau jarum dah ini kerja apa di pinjau terima ni pendem amom kau kerja puan mak ini nyop ini yang tersiap pona ini nyop kita kuat kau mah kerja apa amom gue ini kerja pon yang tersiap rumah ini amom gue pak mau ini gue pak ini yang mau pona ini Jadi aku pergi keluar ni, agak kau. Aku punya nombor tiawa ni, baik tu dia nombor tiawa. Aku punya telefon ni, aku agak kai. Oi kau ni nyoknya ni tak kurembo, aku menyamberu usaha jadi. Kau mah ambil kiri dari penduduk dia pun kaya tak kurembo gitu. Jom aku jangan injek kuah. Lagi nyambok parang mak nyambek ti kuam, kai nyambok parang. Hari dah tu jadi ruang, buat kerja jadi kau. Lama lama pui kuam menyambiar jak kai buat beri oi tar ni beru ben. Nyambok dia ni tak kerja koi dia air minum oi kai mu kerjanya wende ya mama wis kerja punya membok dia sama dua dia Pero ai bia takainya nyembok tiawa man bia ja oi kwa be u kriwen ada kai ko ruwa na ni ja kwa we dia ja ko ja oi kwa be ma ku ja kwa ha ai mu ja ha ara mi oi ni da ni me o ni ha ai ko ani ta ja jo kuna re ni ti ara mi para anak ya itu pernah dijual dia jual aku ya kan pernah lewai minum dia apa ani dia lewai ani kerja puan mah dia kerja peta penyempin baik dah teman dia kok yang penyembah kono tak jak kayu jak kowe kono tak dia ni kerja kok saja yang terus dari mak ya di luar pada modal yang mana dia jak baru punya menda di luar saja ni kata ini tak mau naik nyaman tidak mau mak nyaman yang mak ini jak kok jadi koru nanti kok dia ada mungkin Após voltar de uma longa caminhada, deixamos as taquaras em um determinado lugar, secando por 3 dias. Depois, começa o processo de raspagem das taquaras. Começamos a raspar a casca da taquara e começamos a produzir tiras uniformes em uma operação que exige precisão de movimento. Nessa parte do vídeo, a pajé fala sobre a criação da cestaria, qual a origem da cestaria, que está diretamente conectado com as mulheres no mundo.
Na cultura guarani, o valor simbólico das cestas está conectado com a história de criação das mulheres no mundo. Deus criou as mulheres a partir de um cesto, de uma cestaria. E a fim de que pudessem produzir suas próprias cestas, presenteou-as com uma muda de taquara, que cresceria gerando material para a criação de novos cestos. Por isso, esses artefatos possuem diversos formatos e cores, celebrando as diversas maneiras de ser mulher, de todas as cores, etnias e formas, altas, baixas, gordas, magras e até grávidas, como as cestas barrigudinhas que produzimos. Isso é um resumo do que a pajé estava conversando com as meninas no vídeo. Vậy đây còn còn gì bộ dạ luôn vậy đây còn vậy vậy dạ nó mình mà này ai cũng vậy vậy mà nạp cái mông trong này nó. Por isso, os cestos são feitos com tanta delicadeza e tanta dedicação. Antigamente, na cultura Mbuya-Guarani, o cesto era utilizado para carregar sementes para a plantação nas roças e para carregar bebês e crianças. Por isso, as taquaras e as cestarias são tão importantes para nós, são tão significativos para o povo Mbuya-Guarani. E a cestaria Mbuya-Guarani, ela não tem tampa, justamente para que as mulheres possam ser abertas para o mundo, possam ficar de braços abertos. É uma representação de como receber as coisas. E existem diversas formas de taquara, existem vários formatos de taquara. Por isso, o legado de passar de geração em geração a produção das cestas é tão importante. Não queremos perder a cestaria, porque significa a mulher no mundo. Por isso, a cada geração de mulheres que nascem, elas obrigatoriamente continuam a produção da cestaria, justamente para não esquecer as mulheres no mundo. As mulheres do Mbuya-Guarani trabalham com muito carinho na produção da cestaria, seguindo as tradições antigas do ser guarani. Colhemos, raspamos e cortamos e produzimos tiras uniformes. Aqui ela explica de quantas taquaras são necessárias para se fazer um cesto, para que assim não possamos desperdiçar nada do que pegamos na mata. E ela explica como se tira as tiras uniformes das taquaras depois que corta, principalmente para as meninas do lado. Ela explica que nada pode ir fora, que nada deve ser jogado fora. Então utilizamos cada pedacinho de taquara que a gente buscou para fazer uma cesta. A taquara, ela pode ser usada na cor natural ou tingida, preferencialmente de verde, rosa, roxo, vermelho, azul e amarelo. Há também cores mais neutras, como o marrom, que é o natural, vindo de uma casca de árvore, que é o catiguá. E é isso que mostraremos no vídeo. Teng pada iku nyanya mbok iki hak iki tuwi jawe ayo nyempel
bố già bố tak pai tak già peteng già kau kini ina nama pe dai tak kwalyo sama ngok koin si kini het dai ba nama ma dai jiwa ingan jadi apa kwalyo cima idung dai buat jarinya apa kau tak kuat tidak berpenting perlu ya tidak kuian ya ibu awak jejak pora mopu nyamboi bidang tandai ijo kai ibu ibu nama ibu dan ibu nyamboi tak eram ibu jak tak kuat tidak wa eramnya kau nyape apa jaka pak menggerak tanah i kai di mana oleh i kau nya oleh i nya mana hok pe i gira mo hok pe i gira mo tu jaka oleh i pada menggerak kai ya cho i gira di jadi poru i kai cho ram jaka po i jadi poru kamong we mau cho oi poru pa i jup po mo mo ambe pa i mo bo pa i jup yo we i di ya po i kai ya dia dia mau pergi kerja apa ya tidak kerjaan kerja. Ainda aí penyamboi pak ya gawai we iki penyamboi pak ai penanyane tinggal Nessa parte do vídeo, veremos um pouquinho sobre o processo de pintura das taquá. Então, primeiro se tira o milho para poder utilizar a espiga, para poder ter um auxílio na hora de pintar. Como vocês veem, o catigá é uma árvore e é uma casca. A gente põe numa panela e bota água junto
e quando ele começa a esquentar, ele solta uma tinta vermelha amarronzada. E aí a gente começa o processo de pintura. Vamos passar 2 camadas. Na primeira camada, seca um pouquinho na fogueira mesmo, e depois passa outra camada e deixa encostado para que o sol possa secar melhor. Logo que é feita a pintura e logo após secar, começa o processo de tirar umas tiras uniformes dessa taquara. E aí começa o processo de fazer o cesto em si. Trançar as cestas exige muita atenção, paciência e dedicação para criar os padrões geométricos que possuem simbologia própria. Alguns produzem o desenho das costas de cobras, outros dão uma ideia de movimento infinito ou ainda o caminho da cobra. São alguns exemplos de grafismo nos cestos. E aqui no caso desse vídeo, essa mulher vai criar um cesto que tem a simbologia de uma borboleta ou mariposa. É um processo que exige muita atenção e paciência. Você põe um pano em cima do solo, em um solo totalmente plano, para que não haja erros no processo de feitura da cestaria. Se tiver um erro na base da cesta, todo o cesto vai sair completamente errado, então exige bastante atenção. Então primeiro se faz a base é essencial, não pode haver erros na base da cesta. No vídeo também mostraremos alguns cestos prontos que já foram feitos e os tipos de cestos. Como eu falei, tem vários tipos de cesto, representando vários tipos de mulheres que existem no mundo. A explicação desse cesto ela explica que esse cesto foi feito por um outro tipo de taquara e o processo de grafismo no cesto é feito com cipó e não com a casca de árvore e não com a própria talha da taquara. Existem cestos feitos pela própria taquara e existem cestos que se fazem com cipó, o grafismo sai com cipó. No caso, todos feitos com a matéria da natureza, com a matéria-prima da natureza. Não tem nada de Juruá, como a gente chama, que são os não indígenas. A tinta, o trançado e o acabamento não tem nada de Juruá, é totalmente natural. Ultimamente os cestos grandes servem mais para trazer milho da colheita ou melancia, para carregar crianças, para carregar semente. Os Mbuiá Guarani nunca fizeram cestos com tampa, mas ao longo do período de Juruá vinham e pediam cestos com tampa. O significado de cesto com tampa, a gente acredita que é para botar tudo de material e tampar, fechar. Ela também mostra as outras cores que fizemos. Então, conforme pedidos de Juruá, a gente compra tintas no mercado, as tintas anilina, para que possamos fazer cestos de outras cores também, conforme o pedido das pessoas. Por isso valorizamos tanto a nossa cultura Mbuiá Guarani, valorizamos tudo que sabemos, tudo que vem da natureza, sempre respeitando, valorizando
as cestas que fizemos, porque é uma representação do sagrado feminino. E isso é tão importante para nós, porque metade dos seres humanos no mundo são mulheres e a outra metade veio de mulheres. Então, as mulheres na nossa cultura Mbuya-Guarani são muito sagradas. Haewete agujewete. Roja popona vai de yangwa, ja popona vai de yangwa, tinta changwa inju. Habu ma tanim bu pujuk tanim buru pujuk na ko nyambo pujuk hara ma pujuk tampona vai de jape a oi te mari inju. Jape ambo I guajai wigi ja tapue we tanim bu pujuk pu ko de gua chạy bự tao vừa ngoa, agi onya bị cục bã về, hại vậy mấy chú đây chú, taru má vậy cái tu, vậy ru vậy cái tu hôm nay chú bự nào này chú, tại bự mọc coi để quả già chú, chạy bự này chú để vậy bự tao này, hại ra mình chú bự quả đẹp quá, bự tan nhìn bu onya vậy mang quả chơi bị tan nhìn bu Japo berang mana yaram habu hari dem puja we ju kudai dem we puja dem puja jiru jiru de puja ya mi kolor itu ada jiru de ada mama pupu tawa jiru kuda ju mom be uha pi kori mak tinta enya no de ya ira mom pu rojo wari yeri habu pu ko wa kuda ja tinta jiru agui wadai me ha era mio ha tin ko je gwa nge imo ja ka ya nge ja oi kwa bere mama jo bra ha bi ko ba nu pe inju inu pe minya ko I be ta kwa te I je yo ja po wari oin jo tin ko tinta jiru amba no vente ba na ja po wa we tin ko oin jo ko de guapu ma ve ro poru romba cho ibu rombo gua rodana ka gwijina bo jappe na rombo gua ngwa ibu pu ko de gua chini ve ibe jua ro jap bu jai porua ngwa di ma ve ngak kram wa nge bitu peja gua indo porua ve ya hara mingwa jawi peja jo ba peja dai poru we bu gwi ve ai poru juna ko kamba cho juna ko ga ya ru je ko riam tu ve dei je bữa pona đây yerim ha bu ko am nu pe ba di ko am ja ojo coba ko bo gwa ngona mi jan no bo ko itu ja nu pe ni vet di ba ko ring ba na ni vet ya mi ko ha bu ara mi